Amém. Querido irmão e irmã, vamos abrir nossas Bíblias, agora na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3. Eu quero ler com você a partir do verso 21 até o verso de número 28. Salvação pela fé, a reforma hoje, em nossos dias. Romanos 3, a partir do verso 21, a palavra do Senhor diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância, ou a soberba, o orgulho, foi de todo excluído. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus e eterno Pai, Tua palavra foi lida, está diante de nós, Senhor, e te rogamos, ó Pai, que nessa noite em que vamos falar de maneira simples, direta, que o Senhor, ó Deus, ilumine nossa mente e nosso coração. Não apenas, ó Deus, para o que será exposto aqui, Pai, mas principalmente, Santo Espírito de Deus, para olharmos para Jesus e o buscarmos, ó Deus. Colocarmos nossa vida na mão do Senhor Jesus. Senhor, abre o nosso coração e entendimento. Quebra, Senhor Deus, nessa hora, toda dureza, tudo aquilo, ó Deus, que possa vir, como a Tua palavra mesmo trouxe, do nosso orgulho, da nossa jactância. Deus, tira tudo isso em nome de Jesus. E que, ó Pai, se alguém aqui ainda não te conhece, tenha a oportunidade dada por Ti, ó Deus, de um encontro verdadeiro com o Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, Martim Lutero, no final da sua vida, havia escrito mais de 60 mil páginas. É muita coisa, não é verdade? Se você gosta de ler livros, imagina a quantidade que seriam empilhados se a gente fizesse essa conta. Não obstante a tudo que ele havia escrito, nos seus últimos dias, Lutero declara: todos os meus escritos, que todos eles desapareçam e as pessoas leiam a Bíblia. Embora tão sábio, embora escrevendo sobre tantos assuntos concernentes à fé e à vida nos seus dias, Lutero tem um fechamento, irmãos, digno de um cristão verdadeiro, que é de que a palavra do Senhor e somente a palavra do Senhor produz transformação genuína na nossa vida. O que leva esse homem tão erudito, capaz, experimentado a afirmar tal coisa, irmãos? O que eu e você podemos aprender com o reformador ao final dos seus 63 anos, que se mostra tão rendido à palavra de Jesus, à revelação de Cristo Jesus nas palavras da Bíblia, nas páginas da Escritura Sagrada? Se a gente for pensar, irmãos, numa vida de verdadeira luta, questionamentos, a procura pela verdade de fato, um homem pode se agarrar a tudo no seu desespero. E nos nossos dias não tem sido diferente.
A gente pode pensar, irmãos, que mesmo diante dos enganos do seu tempo, Lutero foi um dos homens que buscou muito, mas muito mesmo, encontrar o sentido e a paz, aquela paz que, lendo a Escritura, você lê que excede todo o entendimento. E eu queria, nessa noite, trazer um paralelo entre a vida, algumas coisas que Lutero trouxe à tona nos seus dias, algumas questões que nós vemos, irmãos, são muito parecidas com os dias de Lutero, que acontecem hoje nos nossos dias. E a solução encontrada por Lutero, ou o que encontrou Lutero, é a mesma solução que encontra a minha vida e a sua vida nessa noite. Quando de fato nós nos perguntamos se nós temos convicção genuína da nossa caminhada. Semana passada, pregando, nós mencionamos isso. Se o coração parar de bater hoje, agora, qual é a convicção que você carrega para a eternidade? Para onde você vai, olhando à luz de que a nossa vida é tão breve e passa tão rápido? Irmãos, Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483, em Eisleben. Lutero foi um privilegiado, num certo sentido, porque ele recebeu a melhor educação que seus pais poderiam dar naqueles dias. Seu pai, Hans, trabalhava em minas de cobre, na região de Mansfield, e ali, desejando que seu filho se tornasse um funcionário público, alguém de proeminência, ele provê para o seu filho, enquanto ele trabalhava nas minas de cobre, que o seu filho obtivesse a melhor educação que poderia ser dada. Lutero estuda nos seus dias, e em 1505 ele ingressa no mestrado cursando Direito, ali na Universidade de Erfurt. Em 2 de julho daquele mesmo ano, 1505, ele tem uma experiência dessas que o assustam. E é interessante aqui você pensar que o que era assustador para ele, aquilo que lhe trazia medo naquela hora, o medo da morte, é algo que acontece nos nossos dias, irmãos, embora muitas vezes a gente consiga maquiar esse tipo de receio. Naquele 2 de julho, uma tempestade com muitos raios. Enquanto Lutero terminava uma visita à casa de seus pais, ele caminha pela estrada e naquela tempestade, ele vendo raios caindo aqui e acolá, ele faz uma invocação à avó de Jesus, Ana. Ele diz a ela que se fosse poupado naquele momento, ele se consagraria então ao monastério. Ele sobrevive àquela tempestade e logo depois ele deixa os estudos de direito e ingressa numa ordem, a ordem dos eremitas agostinianos, também na cidade de Erfurt. Em 1507, 2 anos depois, ele celebra então a sua primeira missa e ele passa a lecionar filosofia moral na cidade de Wittenberg. 1512, torna-se um doutor em teologia, começa a ensinar os salmos. Em 1515, começa a ensinar sobre Romanos, e então é nomeado um vigário distrital sobre 10 mosteiros. No ano seguinte, 1516, começa a ensinar sobre Gálatas. 1517, Lutero começa então a ensinar sobre Hebreus. E se você está acompanhando a narrativa, você vai ver que o Novo Testamento agora é algo que vai se tornando próximo àquele homem, é algo que vai se tornando mais conhecido, e ele mergulhando nas palavras do Novo Testamento, ensinando aquilo, lidando com as dúvidas das pessoas. Lutero agora começa a se questionar em matéria de vida o que ele havia experimentado até então. Ele começa a perceber, queridos irmãos, que havia uma grande contradição entre o que é ensinado na Bíblia e o que ele mesmo ensinava, obedecendo a sua hierarquia sacerdotal. Ele começa a perceber, irmãos, que há grandes dificuldades na questão da fé praticada e ensinada nos seus dias. E por conta disso, então, ele afixa as chamadas 95 teses sobre questões muito caras à igreja naquele tempo e também muito caras a Lutero naquele seu momento de vida. Essas 95 teses, irmãos, não eram em si
um protesto no sentido de romper com qualquer coisa. Não eram em si, irmãos, um documento que ofendia pessoalmente alguém, mas eram sim um chamado, como o costume de sua época, afixado à porta da igreja, onde todos os cidadãos ali passavam, naquele momento, naquela cidade. Era um chamado a que houvesse um debate, a que houvesse um colóquio, a que houvesse um grande tempo de conversas, a que as pessoas fossem de fato colocadas diante da Bíblia e o que a Bíblia afirmava e o que elas estavam ouvindo, sendo ensinadas e educadas até então. Por conta disso, e diante de um contexto que era a eleição do Sacro Imperador daqueles dias, e também um contexto de venda de indulgências, e a gente vai ver isso daqui a pouco de uma forma melhor, esse documento, essas teses, começam então a surtir efeito e a serem propagadas, provocando agora sim grandes debates, porém, não debates no sentido de estudos, porém, uma grande defesa à fé dominante daquele momento. Lutero, então, passa a ser não apenas contestado, mas ele é ativamente pressionado a retornar, a voltar atrás nos seus pontos, o que ele não faz. No ano seguinte, 1518, ele defende a sua teologia numa reunião dos agostinianos em Heidelberg. Em outubro de 1518, ele vai comparecer então diante de um cardeal catejano em Augsburgo, e ele recusa retratar-se novamente. Em dezembro de 1518, Frederico, o sábio, impede que Lutero seja levado à força a Roma. E em 1519, agora à luz do texto que nós lemos em Romanos, Lutero entende a justiça de Deus como uma justiça passiva, com a qual Deus é quem nos justifica pela fé e não nós mesmos nos justificamos, ou temos em nós tal justiça. Em julho de 1519, ele tem um debate com o professor John Eck, em Leipzig. Ele defende os antigos, que nós chamamos hoje de pré-reformadores, e ele vai negar a autoridade suprema dos papas e dos concílios. Naquele momento, Carlos V é eleito sacro imperador. Voltando um pouco, irmãos, na questão, digamos, temporal, cronológica das coisas, o que marca Lutero, que vai ser excomungado no ano de 1521, o que começa a marcar de fato a sua vida, é uma viagem que ele realiza no ano de 1510 até Roma. Naquele lugar, irmãos, Lutero é exposto de uma forma gigantesca ao que ele, de certa forma local, pregava, ensinava e ao mesmo tempo possuía como crise na sua vivência em Wittenberg. Lá em Roma, irmãos, a gente vai ver um Lutero presenciando situações que são extremamente difíceis de nós vermos hoje nos nossos dias, de nós acompanharmos hoje nas nossas questões, e que provocariam, como devem de fato provocar, não apenas o escândalo, mas uma revisão de fato naquilo que cremos. Porque lá em Roma, Lutero vê um grande movimento de prostituição, inclusive no meio eclesiástico. Havia, de fato, todo um movimento, por conta das dificuldades financeiras que a população era submetida, havia todo um movimento, irmãos, muito sujo de prostituição. Mais ainda, Lutero presenciou ali nas suas visitas, nas suas andanças, enormes exposições de objetos atribuídos aos apóstolos. E isso não era apenas em Roma, mas nas grandes cidades daquele momento, daquele tempo. Havia, irmãos, exposições, por exemplo, de ossos que eram atribuídos aos apóstolos. E que as pessoas ofertavam, e ali, diante daqueles ossários, elas poderiam ter, de repente, a visitação de um milagre, desde que houvesse uma oferta ali. E haviam tantos ossos, irmãos, que você poderia recompor não apenas um dos apóstolos, mas diversos e mais diversos e ainda diversos. Haviam, irmãos,
pedaços de madeira atribuídos à cruz de Jesus, que você poderia ter as 3 cruzes ali naquele dia do Gólgota e mais outras tantas. Haja vista a quantidade de madeira espalhada pela Europa daqueles dias, atribuídos como que se fossem pedaços da cruz do Senhor. Havia, irmãos, ainda uma questão de que você via certas roupas que eram declaradas como que se fossem dos dias de Jesus. E, pasmem, irmãos, em determinado lugar havia até mesmo alguns galhos que eram colocados como que se fossem preservados lá daquele momento do Êxodo, quando Moisés se encontra com a sarça ardente. E ali havia naqueles dias, então, um pedaço daquela sarça que as pessoas poderiam ver. Parece absurdo para nós olharmos isso hoje, mas isso era alguma coisa de matéria de fé daqueles dias. Havia ainda mais, irmãos, filas e filas de pessoas que depositavam as suas ofertas e ali recebiam um certo certificado de que a alma de um parente ou a sua própria alma seria livrada do chamado purgatório, que era algo que não existia dentro da Bíblia, porém, em um dos tempos e num dos momentos de bulas papais da igreja, fora colocado como uma doutrina, uma entre-sala da questão do paraíso, que as pessoas que não obtiveram a sua salvação plena eram destinadas para aquele lugar. E Lutero, irmãos, diante das suas crises, dos seus medos, das suas dificuldades, ele faz uma oferta desse tipo e sobe a escadaria destinada àquele momento ali de joelhos, crendo naquilo que lhe estava sendo divulgado. Quando ele chega no ápice daquela escada, decepcionado, com o coração completamente intranquilo, olhando para aquela multidão que subia aqueles degraus, Lutero então rasga aquele documento, ele amassa aquilo ali e se vê ainda no meio das suas lutas e crises, mas se vê completamente decepcionado com o sistema religioso que o envolvia. Mais ainda, irmãos, havia venda de cargos para o sacerdócio. As famílias mais proeminentes da época tinham no seu filho primogênito aquele que herdaria os bens dos pais e continuaria governando a casa para a manutenção da família. O segundo filho era como que se fosse um reserva, faltando o primeiro, esse estaria então conseguindo manter a casa. Mas normalmente o terceiro filho era aquele dedicado à igreja. E por grandes somas financeiras era comprado, é um ato que nós chamamos de simonia, era comprado um cargo. Em determinado lugar, aquele filho agora vai servir e ali vai se dedicar, mas não sem um vulto, não sem um grande ofertório financeiro. Sabe, querido irmão, o que nós vamos vendo nisso tudo? É que, não obstante a tudo isso, ainda há o poder religioso no meio da população, uma distância enorme de bispos e acima deles do próprio Papa em relação ao povo, um poder extremo econômico da igreja, e tudo isso era presenciado por aquele homem no meio das suas lutas e crises. Certo momento, Lutero em Wittenberg, tendo que consolar pessoas, tendo que falar dia a dia de uma esperança para a eternidade, Lutero vivenciando diante dessa crise tudo aquilo que ele havia presenciado anos antes, ele se depara então com uma grande campanha liderada por um sacerdote chamado John Tetzel, e havia uma canção muito entoada naqueles tempos, uma forma de ladainha que dizia que a cada moeda que tintila num cofre de Roma, uma alma deixa ao purgatório. Essas 95 teses, irmãos, um chamado a um debate, elas são uma convocação a que a igreja venha refletir sobre as suas práticas, seus dogmas, seus pecados, a sua liderança e a sua fé. Com base, irmãos, do que vemos na vida desse homem, e nós vamos ver algumas coisas que nós vemos nos nossos dias, a pergunta que ele carregava consigo,
E a pergunta que muitos carregam às vezes ao nosso lado hoje é: como alguém, diante de todo esse sistema que nós vivemos, diante das lutas que nós passamos, como alguém pode encontrar de fato paz para a sua vida? Pode encontrar verdadeira salvação para a sua vida? Como alguém pode encontrar de fato algo que possa se agarrar e ali se sentir seguro quanto à sua realidade de vida e o que vem pela frente? Essa pergunta, irmãos, é respondida pelo apóstolo Paulo no texto que nós lemos. Paulo, escrevendo aos Romanos, faz um tratado de fé magistral. E ele expõe àquele povo, o povo hebreu que vivia em Roma, os crentes ali, e também os romanos que vão sendo convertidos à fé cristã. Ele expõe, irmãos, de uma forma muito bela, em 11 dos 16 capítulos de Romanos, todo um tratado que vai mostrar que não há nome, não há obra, não há nada nem ninguém que venha se comparar ao nome de Jesus Cristo e o que ele realiza por nós e satisfaz então a justiça do nosso Deus. Enquanto Lutero brigava consigo mesmo, procurando ser justo, realizava penitência atrás de penitência, não encontrava paz, o apóstolo Paulo, muito antes dele, falava sobre essa paz que excede todo o entendimento. Enquanto Lutero, irmãos, pregava para as pessoas que elas crescem, que elas andassem um pouco mais obedecendo, o que nós vimos é que estava diante dele, próximo dele, nas palavras do Evangelho, nas palavras das cartas, e ele ainda não havia tido esse tipo de visão. Será que nos nossos dias, irmãos, mesmo com tantas traduções e tantas opções de Bíblia dos nossos dias, será que nós não vemos pessoas buscando nas suas penitências pessoais, nos seus méritos, como talvez gente entusiasmada, esforçada, nas palavras dos líderes religiosos dos nossos dias, irmãos, correndo atrás, talvez, não de uma penitência totalmente aclareada, como nós vemos aqui, mas talvez em penitências embutidas, em situações que a pessoa tem que fazer o seu esforço para tentar encontrar algum tipo de paz. O texto que nós lemos, irmãos, vai nos mostrar pelo menos 3 afirmações que são muito claras e simples para o nosso entendimento, mas ao mesmo tempo são claras e nos obrigam a ter humildade de fato e clamar de fato pela presença de Jesus, para que possamos encontrar paz, justificação e salvação na nossa vida. A primeira questão, então, respondendo à pergunta: como alguém pode encontrar paz, a verdadeira salvação para a sua vida? A resposta vem, em primeiro lugar, nos versos 22 e 23 do texto que nós lemos. E a resposta é simples, querido irmão e irmã: só há justificação, só há verdadeira salvação, só há de fato paz através de Jesus Cristo. E é o que o apóstolo nos diz no texto, e eu quero ler com você. Ele diz: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, o apóstolo começa dizendo: sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. O que ele nos mostra, irmãos, é que em toda a palavra de Deus, desde os antigos, desde os profetas, desde o mais longevo texto, o que é mostrado é que a justiça de Deus, de fato, o cumprimento daquilo que ocorre por conta do pecado, a nossa separação agora é rompida, nós podemos voltar a Deus, e os profetas, a lei, todos testemunharam que essa justiça vem mediante a fé em Jesus Cristo e não em outra pessoa, não em outro caso, não em outro lugar ou de forma alguma a não ser pelo Senhor Jesus. Irmãos, o que Lutero encontrou na Bíblia é o que eu e você encontramos hoje nos nossos dias. Nós vemos na palavra de Deus, irmãos, que nada, absolutamente nada do que o ser humano possa fazer em termos de obras pode levá-lo a ser justificado, salvo.
E olha o que você vê nos nossos dias, irmãos. Enquanto Lutero viu de uma forma grosseira a exploração de gente simples, sem acesso à leitura bíblica, que inclusive foi proibida, e eu vou repetir, foi proibida a leitura bíblica no ano de 1229. O que nós vemos, irmãos, em muitos líderes dos nossos dias é algo mais sutil, mas tem um efeito tão maléfico quanto nos dias de Lutero, nos dias que se iniciava a Reforma Protestante. O que nós observamos hoje, irmãos, são vários pastores e pregadores buscando vantagens financeiras, a troca de orações, aconselhamentos por ofertas, e quanto mais se dá, mais é prometido que vai se obter. Nós vemos homens, irmãos, levando cristãos a fazerem campanhas atrás de campanhas, a fazerem, querido irmão, a versão evangélica para as novenas, as subidas e descidas aos montes. E a busca, irmãos, é por bênção e não por Deus. Não há nada contra a questão de você ir ao monte orar. Não há nada contra você, de repente, falar, olha, eu vou fazer jejum, eu vou santificar a minha vida, eu vou, durante certo tempo, cada vez mais me esmerar. Mas desde que isso, querido irmão, esteja focado em que você, de fato, encontre Deus, em que você possa, de fato, se consagrar ao Senhor. Mas veja se é ou não uma realidade nos nossos dias, irmãos, onde a pessoa começa muitas vezes a sua defesa para tal prática dizendo, preciso ser abençoado, eu preciso receber tal coisa, eu preciso vencer algum problema. E ainda, irmãos, não há mal nenhum em orarmos e buscarmos o Senhor pelos nossos problemas, por realmente mudança na nossa vida. Porém, se o foco está nisso, se isso é o centro da nossa oração, talvez nós devamos rever aquilo que é a nossa prática. Se há, irmãos, nos nossos dias uma questão de que nós somos levados a buscar crescer na nossa caminhada apenas pelo crescimento em si mesmo, se aquilo que pode ser um meio para evangelizar passa a ser um fim na nossa vida, há algum problema nessa nossa caminhada de fé. Se buscamos o Senhor, muitas vezes repetindo aquela canção, me dá a minha bênção para depois subir, irmãos, há algo que nós precisamos rever. Talvez, de fato, o nosso coração seja um terreno fértil para uma reforma nesses nossos dias, para uma grande mudança no coração que nós precisamos de fato. Nós vemos hoje, irmãos, a instituição de práticas que eram muito difundidas e eram matéria de fé nos dias de Lutero. A confissão auricular, onde o fiel chegava dentro de um cubículo, e ali ele colocava a sua vida, ele declarava os seus medos, ele falava dos seus pecados. Por conta disso, ele recebia uma série de atividades que ele deveria fazer. Muitas delas, a repetição de rezas, a repetição de orações, mesmo registradas na palavra de Deus. Por conta de tantas vezes que ele devesse orar, devesse resgatar tais orações, ele obteria o perdão por parte daquele sacerdote. Mas observe que nos nossos dias, irmãos, em algumas igrejas, o que tem sido instituído é que você tem um líder sobre si e você tem que se confessar a esse líder. E é ele quem determina se você vai casar ou não vai casar com tal pessoa ou não pessoa. Ele é quem vai determinar o que você tem que fazer a sua vida. Afinal de contas, é um grande pecado você se insurgir contra o ungido do Senhor. E você tem, irmãos, em determinados modelos de crescimento de igreja, uma figura que ele é tão autoridade sobre a sua vida, que você só pode se movimentar debaixo da anuência dessa pessoa. Para muitos aqui, o que eu estou falando foi algo que já foi vivido. E eu me pergunto, irmãos, dentro dos rincões evangélicos, será que nós não estamos nos assemelhando à prática religiosa dos anos 1500? Os apóstolos de hoje, que existem tais como os bispos, arcebispos e o sumo pontífice dos dias de Lutero. E detalhe, isso não foi abandonado depois da reforma. Essas práticas perduram. Porém, irmãos, a Bíblia nos diz, no texto que nós lemos,
que há livre acesso ao Pai, há livre acesso à justificação, porque alguém, o Senhor Jesus, pagou o preço de salvação em nossas vidas. Não houve em Jesus pecado algum, não houve nele nenhuma troca, não houve nele nenhuma contribuição humana, porque o texto diz: todos nós pecamos e estávamos separados do nosso Deus. Mas em Jesus, irmãos, o amor do Senhor chega até nós. Jesus nos substituiu naquela cruz. Como Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 2, verso 14, Jesus naquela cruz, ele rasga, ele quita, ele paga a escritura de dívida que pesava sobre nós. O texto diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Somente por Jesus Cristo. Somente o Senhor Jesus, irmãos. Quantas pessoas hoje, mesmo falando no nome de Jesus, querem atribuir alguma coisa a mais. Querem colocar um penduricalho, às vezes sutil, pequeno. Porém, a Bíblia nos exorta, desde sempre, irmãos, a que nós olhemos para Jesus e somente para Jesus. E eu e você precisamos tomar muito cuidado, querido irmão e irmã, para não cairmos em determinadas ciladas que o nosso inimigo vai plantando. Quando alguém coloca que sim, nós devemos crer em Jesus, mas você também precisa ter uma atitude, você precisa tomar uma certa providência, você precisa realizar algo. Veja que as obras começam a ser sutilmente colocadas junto com o nosso Senhor. Você tem certeza da sua salvação? Você, de fato, consegue conceber onde ela está ancorada? Se você ainda não tem certeza sobre isso, ouça o que a Bíblia está trazendo para você. Pense de fato. A pergunta continua, querido irmão: como alguém pode encontrar paz, a verdadeira salvação para a sua vida? E os versos 24 a 26 desse texto agora vão nos mostrar que a justificação, ela somente é exercida por graça de Deus, pelo favor imerecido que Deus nos concede. E eu quero ler o texto com você, porque você vai ver claramente isso sendo colocado aos romanos e a nós. O texto diz: sendo justificados gratuitamente. Não há o que pagar no sentido de fazermos algo, de estendermos a mão e dizer: eu preciso comprar essa salvação. E o texto continua: por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, agora ele repete, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, como substituição, como pagamento, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo, o Senhor, ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Querido irmão, querida irmã, o que nós vemos olhando a história daquele homem, Martim Lutero, é que era um homem que brigava consigo mesmo. E muitas vezes, irmãos, nós vemos em filmes, em relatos escritos, que Lutero se afligia, se colocava em cubículos, celas de oração, e ali passava horas buscando a todo tempo uma forma de se ver digno diante de Deus, de se olhar e se ver: olha, eu estou limpo de fato. O que nós vemos, irmãos, que Lutero era um homem zeloso, era um homem bondoso, mas ele não encontrava paz nas suas próprias obras, naquilo que ele exercitava. E quando ele se depara, irmãos, com um texto anterior ao que estamos trabalhando, o texto de Romanos 1, 16 e 17, o seu coração então começa a desmoronar, porque ali ele via que haveria justiça, haveria livramento, haveria salvação, mas era baseado apenas na condição de fé, de crer, de se entregar, de não mais se esmurrar e dizer a todo tempo: preciso fazer algo por Deus, mas ele ali via, irmãos, a afirmação da palavra do Senhor.
E mesmo antes daquele momento, lá no livro de Abacuque, que é onde o texto de Romanos vai buscar a sua fonte, ele via que o servo do Senhor encontraria paz, mesmo diante das tempestades, talvez com raios e trovões, talvez com as suas lutas, mas o servo de Deus encontraria paz, encontraria descanso, encontraria justificação, quando ele depositasse a sua mente e o seu coração nas obras de Jesus e compreendesse, querido, que Deus oferece salvação por graça, de graça, a todo aquele que de fato se entrega e diz: Senhor, toma minha vida para ti. Paulo, o autor desse texto, também foi alguém que foi muito zeloso. Um fariseu mergulhado na lei e não obteve salvação até se encontrar com Jesus. Paulo só encontrou quando foi encontrado no caminho de Damasco. Embora ele lutasse, perseverasse, ele só foi entender de fato vida eterna quando Jesus se revela a ele. Lutero lutou, se penitenciou e só obteve paz, irmãos, ao ler as Escrituras e compreender que era escravo do pecado, mas que Jesus quebrava essa escravidão, tomando o seu coração para ele, Jesus. É interessante você pensar que na soteriologia católico-romana, a salvação, querido irmão, não é dada ao homem. Na verdade, em parte, no batismo, ela é infundida, colocada dentro da pessoa, é o que eles creem e apregou. E ela deve então ser conquistada dia a dia, crescida, através das obras, das ofertas, das virtudes, da obediência aos dogmas, da caridade. É impossível ao romanista questionar os dogmas, as suas leis, pensar por si mesmo e dizer: isso não condiz com as Escrituras. Ele não tem essa permissão. É impossível ele se considerar salvo sem estar ligado a Roma. É impossível, querido irmão, questionar a chamada intercessão dos santos. É impossível questionar a veneração às imagens de escultura, as visitas àqueles chamados lugares em que há talvez o testemunho do passado. É impossível para um romanista questionar o dogma papal e também, irmãos, a condição de coisas que a Bíblia mostra claramente para nós que não são verdadeiras. E muitos hoje às vezes colocam: não, isso estava ligado ao passado. Querido irmão, querida irmã, no ano de 1950, agora. Alguns de nós aqui nascidos já. Mas naquele ano, Maria, mãe de Jesus, foi elevada por dogma papal à condição de intercessora. Quem define que ela é intercessora são os seres humanos aqui. Como é isso? Mas quando nós olhamos também para o aprisco evangélico, irmãos, nós vemos também uma graça sendo barateada, onde nos nossos dias se tornou impopular nós questionarmos o pecado. Falar sobre pecado está fora da agenda da pregação de muitos dos nossos dias. Falar sobre uma vida de arrependimento, de fé, uma vida de entrega, uma vida de fidelidade à igreja do Senhor, e não num contexto dogmático, mas num contexto de olhar se isso é bíblico de fato, eu tenho que viver. Se isso é palavra de Deus, eu preciso me submeter. Não é uma imposição de que nós obedeçamos a nossa liderança por obedecer, mas há uma questão, irmãos, de que sendo fiéis às Escrituras, nós devemos sim caminhar com as nossas igrejas, nós devemos honrar os nossos líderes, nós devemos sim contribuir para que o Evangelho avance. Mas o que nós vemos, irmãos, é que, para eu não cair naquele erro, eu cometo um outro erro aqui, que é o de abandonar muitas vezes os meus irmãos de fé, que é de abandonar a missão dada por Jesus, de pregar, ser testemunha, de vivenciar o Evangelho. O que nós vemos nos nossos dias, irmãos, é que muitos têm se curvado a certos líderes, porque eles trazem uma palavra que traz consigo uma maquiagem de redenção, mas que não há redenção nisso. Há apenas um sentimento de bem-estar que é passageiro,
mas não há um proclame genuíno de salvação, de justificação, de vida eterna, de condição de dizer, olha, de fato eu estou seguro porque eu sei que Cristo morreu por mim e venceu a morte no meu lugar e Ele ressuscitou dentre os mortos, conquistando para mim direito de vida eterna. Se por um lado, irmãos, nós observamos um dogmatismo distante da Bíblia, por outro lado, nós vamos vendo talvez um formalismo ou um desejo espiritual envolvido em muitos momentos de catarse dentro das igrejas, mas não uma confissão verdadeira de que Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o dono do meu coração. Jesus é aquele que venceu a morte por mim, por isso eu posso me entregar à morte por Ele e viver em fidelidade nesse tempo. Você tem certeza da sua salvação? Você tem de fato convicção daquilo que pode encontrar a sua vida ao fechar os seus olhos? Irmãos, os versos 27 e 28 vão nos mostrar um corolário, um fechamento que é maravilhoso nesse período que nós estamos lendo na palavra de Deus. A terceira questão que eu quero trabalhar para você, com você, é que de fato o ser humano encontra paz, encontra a verdadeira salvação quando ele entende que há justificação pela fé somente. Se você prestou atenção até aqui, querido irmão, nesse pequeno texto que nós estamos analisando de uma forma muito, mas muito simples, muito tranquila, nós estamos vendo 3 dos pontos da reforma. Nós estamos vendo, irmãos, que é somente Jesus Cristo e não há outro, nem nada que possa ser colocado ao lado ou acessório. Irmãos, nós vimos também de uma forma muito breve, muito simples, que é por graça e somente pela graça. E não há obra, não há valor, não há mérito nosso que possa nos fornecer a comunhão, o estar perto do nosso Senhor, a declaração de vida eterna e de salvação. E aqui nos versos 27 e 28, irmãos, o apóstolo Paulo mostra que de fato nós precisamos ter a leitura bíblica como aquele reformador apregoou, irmãos, para que nós venhamos a entender claramente que nós podemos ser salvos pela fé e somente pela fé nós somos justificados. Esse é mais um ponto, mais um pilar, mais uma base da chamada reforma protestante. O texto diz, onde então vai estar o nosso orgulho? A jactância, essa questão de parecermos grande, isso foi de todo excluído. Por que lei das obras? Não, ao contrário, pela lei da fé, do crer, do se entregar, do dizer, eu não posso, mas o Senhor Jesus pode e Ele fez por mim. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Querido, querida, pensa num homem vivendo 34 anos da sua vida, sendo que pelo menos 12 é o que nós temos de relato mais concreto sobre uma constante prisão religiosa. Pensa num homem que vive atormentado e ainda tendo que consolar outras pessoas. Gente que era oprimida então pela religião no sentido de dizer, olha, ainda que você sofra nessa vida, lá no futuro você vai ter paz. Mas no agora não desfruta de paz. No agora não desfruta de ter comunhão com Deus, de ir para a igreja, entrar naquele lugar e ser um adorador, aprender da palavra de Deus, ser consolado mediante as lutas, das crises da vida. Pense num homem, querido irmão, que quando ele afixa aquelas 95 teses, ele era responsável por cerca de 37 regiões eclesiásticas em torno de Wittenberg. Ele já conquistara a proeminência, mas veja agora, quando ele se vê livre dos seus fantasmas, o desejo de compartilhar, de proclamar, de levar aquela realidade para outras pessoas. Era questão de crer e se entregar a Jesus.
As teses, irmãos, de Lutero, graças à imprensa, graças a Gutenberg, nas 2 semanas seguintes, elas chegaram em várias regiões da Germânia. A sua fama chegou aos seus superiores e logo eles tentam calar um homem que agora respirava livre. Agora ele podia dizer: olha, vem a pressão que vier, mas eu sei de fato em quem tenho crido. Castelo Forte, um hino que ele escreve em 1526, declara, irmãos, que ele poderia ser atormentado de todo tipo de forma, mas ele agora, confiado no Senhor, ele sabia que a espada, o refúgio, tudo isso estava no nome e na pessoa de Jesus Cristo, e nada poderia então fazê-lo frear mediante as situações que ele agora experimenta com Deus. Sabe, irmãos, mesmo em meio às disputas teológicas que vão se sequenciando, mesmo em meio às pressões, irmãos, o que nós vamos ver era um Lutero que não se contém, ele tem que fazer com que as pessoas conheçam aquela realidade. E Lutero, então, irmãos, depois de um momento de pressão, que foi sequestrado e levado até um castelo de Wartburg, Lutero começa então a fazer aquilo que de fato ele enxerga que levaria muitos outros a experimentar a liberdade que ele agora experimentava. Lutero começa a traduzir a Bíblia para o alemão. Lutero quer fazer com que as pessoas não sejam doutrinadas por ele, lideradas por ele, mas Lutero quer que essas pessoas cheguem aonde ele chegou, ou seja, que elas conheçam a verdadeira fonte, que elas conheçam por si mesmas as letras sagradas, que elas possam de fato, irmãos, encontrar aquilo que ele encontra lendo a Escritura. E é maravilhoso, irmãos, porque Lutero passa a traduzir a Bíblia. Os anos seguintes, então, foram de muita labuta, escrever, doutrinar, pregar. E Lutero não apenas escreve a palavra no sentido de traduzir, mas em 1529 produz o primeiro catecismo maior e o primeiro catecismo menor da chamada Igreja Protestante agora. Ele escreve, depois disso, irmãos, livros contra doutrinas que esteve preso. Ele escreve obra após obra. Ele se casa com uma freira, Catarina Vambora. E por conta do seu casamento, muitos outros sacerdotes, também sendo levados pela palavra de Deus, a agora serem libertos, livres e conseguem enxergar a sua fé, eles se casam também e a instituição, então, do casamento é restaurada, começa a ser novamente trazido ao seu lugar de honra, a família sendo o lugar onde o Senhor estabelece a primeira bênção com a sua questão com a sociedade. Sabe, querido irmão, querida irmã, agora a fé, somente a fé, vai manter aquele homem sob coragem, sob as bênçãos, sob o cuidado de Jesus. Os sofrimentos não param, irmãos. Lutero tem 6 filhos. Vários deles morrem. Somente uma de suas filhas, Margareta, é aquela que consegue dar continuação ao nome Lutero. Os demais todos ficam pelo caminho, mas nada para aquele homem no sentido de honrar a Deus e viver a sua vida para Jesus. É interessante nós pararmos e pensarmos juntos, irmãos. Como resultado das suas teses, a gente poderia ver talvez uma igreja que olhasse e dissesse: vamos fazer uma análise. Será que o que é colocado aí tem sentido? Mas o que nós vemos, irmãos, é que debaixo de muita pressão, houve a convocação então de um concílio geral, o chamado Concílio de Trento, que se reúne dos anos 1546 até o ano de 1563, muitos anos. 3 períodos de sessões são desenvolvidos ali. Mas é algo triste, irmãos, nós vemos que a Igreja Romana, em vez de repensar a sua caminhada, em vez de reconhecer tantos desvios que vêm ao longo dos séculos, o que ela faz é reafirmar as suas crenças no Concílio de Trento. O que ela faz, irmãos, criando a partir dali, contemporânea àquele concílio,
criando a chamada Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas. O que ela faz é uma grande expansão dos seus domínios, uma grande pressão sobre vários e vários territórios, para que houvesse sempre uma submissão àquilo que é o seu dogmatismo. Além disso, irmãos, a chamada Santa Inquisição, ela se torna ainda mais feroz, ela se torna ainda mais dura, mais beligerante. E o que nós vemos, irmãos, é que a Europa e hoje o nosso mundo passa a conhecer então uma vertente da chamada fé cristã que está presa ainda àquelas contradições e dificuldades, entre as quais nós expusemos algumas aqui, e uma grande vertente também da cristandade se agarra não apenas aos ensinamentos e às lutas de Lutero, mas a de muitos outros contemporâneos que perfazem o que nós temos como doutrina nos nossos dias. Mas aí, irmãos, diante disso tudo, eu gostaria de, já caminhando para o final, trazer para você que a gente nota hoje que as venerações ainda estão aí. Há pessoas que abandonam o Evangelho Santo de Jesus para mergulharem numa vida de apologética católica, para tentarem defender, irmãos, muitas vezes o que a palavra do Senhor objetivamente condena. Para mostrar às pessoas, irmãos, muitas situações de dogmas, mas que não produzem vida no coração das pessoas de fato. O que nós vemos nesses nossos dias é que há todo tipo de movimento no sentido, irmãos, de idolatria, no sentido de buscar redenção aonde não há redenção, intercessão em quem não pode interceder por nós. Por um outro lado, há também as venerações evangélicas a apóstolos, a pregadores proeminentes, mesmo dentro da linha histórica do evangelho, dos evangélicos, há homens que começam a ser idolatrados. Se ele falou, está falado. Se ele disse aquilo e aquele outro pregador, e aqui eu não estou entrando no mérito de serem ou não grandes pregadores, mas o fato é, nós não nos voltamos para analisar o que ouvimos segundo a palavra de Deus. E se um homem que escreve cerca de 60 mil páginas, ao final da sua história ele diz, olha, que eles desprezem o que eu escrevo, para que possam ler a palavra de Deus, eu pergunto para mim e para você, irmãos, qual é o valor que nós damos às Escrituras nesses nossos dias? Será que nós não temos nos tornado, irmãos, de alguma forma, certos consumidores de pregação? Será que nós não temos nos tornado, irmãos, consumidores de vídeos que são rápidos? A gente assimila aquilo de uma forma mais prazerosa do que a leitura, do que folhear a Bíblia, do que investigar de fato. E principalmente, esse é o maior ponto, irmãos. Será que nós nos privamos de ouvir o Espírito Santo através da leitura da palavra de Deus? Quantos crentes hoje, irmãos, conhecem pregações, livros e mais livros, mas não têm vivido dentro da perspectiva bíblica o prazer do Evangelho? Porque dentro do seu lar, eles não têm um momento de solitude, de conversa com Deus, de se humilhar e dizer, Deus, fala comigo. Fala através dessa tua palavra, Senhor. Sopra no meu coração aquilo que o Senhor soprou na vida de tantos. Meus irmãos, olhe para a vida de muitos crentes dos nossos dias. Olhe para a prática de muitos irmãos. Uma prática que é recheada de tantas obras, mas uma prática que não se assenta para dizer, Senhor, teu servo, tua serva, quer ouvir a tua voz, fala comigo. Quando pregamos sobre reforma, irmãos, aqui e acolá, eu tenho certeza que você tem tantas informações quanto eu.
Talvez você seja muito melhor e eu louvo a Deus por isso. Talvez você já tenha lido cartas e mais cartas e confissões. Talvez você conheça e possa expor isso de uma maneira realmente fantástica. Mas a pergunta que eu faço é: aquilo que nós ouvimos como essência da reforma, isso é presente na minha vida, na sua vida hoje? Confessamos que é só pela Escritura, mas de fato, irmãos, é só a Bíblia que é a autoridade última na nossa vida? É o que a Bíblia diz, de fato, que norteia as nossas escolhas, o nosso íntimo, os nossos valores. E eu poderia elencar inúmeras perguntas. Jovem, seu relacionamento de namoro, o seu casamento, ele é norteado pela Bíblia? Ou é pela prática desse nosso tempo? Pela falta de valores desses nossos dias? Queridos pais, mães aqui presentes, ouvimos hoje o nosso irmão pregando de manhã. Irmãos, temos ensinado os nossos filhos esse caminho pela palavra. Ou os nossos filhos não podem perder a barca da sociedade. E aí nós começamos a fazer concessões e mais concessões e mais concessões. Afinal de contas, né, eu já sofri demais, então eu quero dar para o meu filho o melhor. Mas é o melhor que eu enxergo e não o melhor que a palavra diz que é o melhor. Querido irmão e irmã, quando nós olhamos para as pregações, para os sermões cheios de amor, entre aspas, mas sermões que nos dizem que nós somos tão queridos por Deus que Ele não poderia viver sem a gente, será que nós rejeitamos veementemente isso no nosso coração? Ou será que nós fazemos concessões? Porque afinal de contas, às vezes nós andamos amargurados, as nossas emoções estão meio baqueadas. E de fato, quando alguém amacia o nosso ego, a gente se sente bem. Onde tem estado, querido, querida, a sua segurança de vida? E eu quero encerrar essa palavra nessa hora, te convidando a refletir de fato, se você tem uma convicção verdadeira da sua caminhada de vida. Semana passada nós perguntamos essa mesma questão. E quantas vezes forem necessárias, nós estamos aqui para te dizer, sem Jesus você jamais pode chegar até o Pai. Ele disse isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele tem nos dito isso através das páginas da Escritura. Seus apóstolos, seus profetas, todos eles anunciaram salvação. E eu queria te dizer nessa noite, ainda é tempo de você se voltar e entregar a sua caminhada a Jesus. Ainda é tempo, querido, querida, de você de fato avaliar a sua história. E se você percebe que você não tem segurança de vida, que você não tem convicção de salvação, tudo que o Senhor realmente requer de você é que você abra o seu coração e diga: Senhor, eu quero crer, me ajuda na minha falta de fé. Eu quero romper com esse medo. Eu quero romper com a desconfiança. Eu quero, Senhor Jesus, de fato, te conhecer de verdade. Quero ter o Senhor na minha história, na minha caminhada, como o Deus que me redime de todo o mal, que perdoa os meus pecados, que me limpa e que me concede fé para que eu possa crer genuinamente. Eu queria te convidar a baixar um pouco sua cabeça. Se você entendeu o que foi pregado até aqui, fale com Deus sobre isso. É um momento seu, individual, de você falar com o Senhor. É um momento seu de, se você se reconhece, se você se vê alguém que não tem essa convicção, o Senhor te visitar e tocar na sua vida.